sobre a nossa vida é um favor que nós não merecemos, mas que Deus livremente concede a nós, concede às nossas vidas. Nós sabemos que aquilo que Deus coloca no nosso coração, como está lá em Romanos capítulo 3, verso 20, eu acredito ser uma das passagens mais poderosas que fala a respeito do que nós merecemos diante daquilo que nós fazemos. E ali a palavra diz assim, porque ninguém seja justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhas pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, queridos, Paulo fala para a igreja de Romanos uma graça que nos leva a entender um pouco da nossa vida, um pouco do que nós merecemos. Se fosse pela lei, se fosse por aquilo que eu faço, eu não teria nada, nenhum de nós, porque o nosso coração, ele é contaminado pelas coisas desta terra ainda, por mais que a palavra de Deus diz que nós somos santos, mas essa santidade que buscamos diante de Deus, ela está expressa naquilo em que nós pretendemos e colocamos diante de Deus a fazer, colocamos a nossa vida em retidão ao Senhor. Então Deus, em sua graça, trata o homem, embora seja culpado, como se nunca tivesse pecado algum. Essa é a graça que Deus concede sobre a nossa vida. Por mais que nós erramos e colocamos isso, a cruz foi o favor merecido para nós, aqui na terra, conseguirmos viver diante de tantas situações, de tantas obras em que o mundo oferece ao nosso coração. Mas eu e você temos que olhar para a graça de Deus e entender que quando eu quero viver pela graça, quando eu me coloco diante da graça de Deus, eu entendo que o Senhor já fez isso por mim, então eu tenho que ter um coração melhor, uma vida aproximada diante da presença do Senhor. Eu tenho que buscar mais a face do Senhor. Eu tenho que olhar, eu sei que eu sou pecador, mas eu tenho que olhar para Cristo e falar assim, eu posso ter uma vida abençoada nessa terra, caminhando de uma maneira correta, tendo uma vida fiel ao Senhor, diante da sua palavra, ter um bom testemunho, ter uma vida diante do altar, buscar a presença do Senhor. Pode ser que aconteça erro, mas o meu coração esteja sempre disposto a entender que a graça envolve sobre a nossa vida perdão, salvação, regeneração, arrependimento e amor de Deus. A graça tem um conjunto de coisas que nos oferece a nossa vida. Ela coloca no nosso coração todas elas. Então eu entendo que pela graça eu tenho a salvação, mas eu também tenho que ter diante da graça situações que me levam a ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Então nem sempre eu vou estar certo, e não adianta ficar ganhando briga nessa terra. Se o nosso coração estiver disposto a aprender e a lutar pela vaidade desse mundo, pelo eu, pelo orgulho, pela insensatez, pela falta de prudência, por aquilo que corrompe as nossas vidas, eu estou vivendo a graça de Deus dentro de mim. Eu estou vivendo aquilo que é poderoso dentro do meu coração. Eu estou olhando para Deus e sei que o meu Senhor tem olhado para mim nas minhas atitudes. E eu posso entender através do quê? De uma oração sincera, de um coração sincero, de uma vida próxima diante da presença do Senhor, para olhar para Deus e olhar para o Senhor e falar, situações como essas podem ser vencidas através da minha própria vida.
Eu não preciso de nada além do que a presença do Senhor em mim, para transformar o meu coração. Não preciso do empurrão, eu não preciso de um ato físico, eu não preciso de nada. Eu preciso ter um coração sincero diante do Senhor, para me aproximar de Deus, para colocar a minha vida diante do altar. Que dia difícil você tem vivido, querido? Que dia difícil que você tem enfrentado na tua vida? Às vezes nós olhamos para situações como fantasmas que vêm sobre nós, pensamentos ruins, palavras mentirosas, palavras que nos distorcem as coisas, intriga entre pessoas, mas referindo-se à fofoca mesmo, trazendo insultos, coisas que distanciam a nossa vida de Deus, que nós não precisamos caminhar com ela, porque nós temos a graça de Deus, porque nós temos o favor merecido que Deus nos concedeu e nos deu para ter uma vida abençoada nessa terra. Somos protegidos e guardados pela graça que o Senhor tem, por amor às nossas vidas. A salvação, querido, é uma delas. A salvação veio, querido, pelo alto preço pago na cruz. Quem pagou o preço? Jesus. Não foi eu, não foi você. Foi Jesus que foi na cruz do Calvário. Que dor é essa que enfrentamos nessa terra, em dias difíceis, que não podemos olhar para a graça de Deus, se o maior e o melhor presente foi dado? Porque você acha que o presente são as coisas boas desta terra? Não, o presente maior é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior presente, e nós nem trabalhamos por ele. Nós só precisamos colocar o nosso coração em disposição. O preço foi pago. O teu visto já foi aprovado, querido, para entrar nessa nação poderosa, o reino dos céus. Ninguém vai negar o teu visto. Se você já viajou para fora do país e precisou de um visto para entrar em algum país, saiba que esse visto já foi dado a você. Na sua vida, o teu passaporte já está avistado, para que você entre na morada celestial, o dia que você fechar os teus olhos aqui na terra. Essa é a graça de Deus, esse é o maior presente que nós podemos ter, mas vivemos dias difíceis, não dá para negar que os dias de hoje são difíceis. Educar um filho está sendo difícil, as doenças está sendo difícil, as intrigas parece que são maiores, está sendo difícil. O relacionamento entre as pessoas está cada dia piorando mais. Parece que o mundo, querido, não vai mudar. A Bíblia já diz, dias difíceis virão, cada dia mais se aproximaremos da volta do Senhor Jesus. Como viver uma vida abençoada nessa terra, vivendo dias difíceis? Tendo um coração sincero. Aquilo que aproxima a nossa vida em angústia, em lamento, em dor, eu vou dizer para você, só tem uma explicação: quando o teu coração, quando a sua vida estiver próxima do Senhor, nem remédio nessa terra você vai precisar tomar mais, porque a tua vida está marcada e firmada pela presença do Altíssimo, do Deus poderoso, do Deus soberano. Porque nós só precisamos, querido, no Antigo Testamento, se você olhar para a lei, quando acontecia um infortúnio e diante de uma situação, uma coisa terrível, os homens iam até o pó, pegavam o pó e jogavam na cabeça e rasgavam as vestes, em símbolo de que a desgraça estava acontecendo. A graça de Deus foi embora. Desgraça é isso, não é palavrão não. A graça de Deus foi embora. Aconteceu algo ruim, mas quando nós temos a graça de Deus agora, você não precisa mais fazer isso, você só precisa colocar a sua oração diante do altar do Senhor, você só precisa apresentar a sua vida diante da presença de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, nós vemos a história de Ana. Eu acho que muitas pessoas conhecem essa Ana da Bíblia, que
viveu algo tão sensacional. E a palavra diz assim, não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Começa, querida, a história de Ana. Eu não vou ler o texto todo, mas ela tem ali no seu coração um desejo tão grande de ter um filho. Eucana, seu esposo, ela naquele tempo poderia ter 2 mulheres, e tinha outra que era Penina. E Penina era fértil, dava filhos a Eucana. Porém, Eucana amava mais Ana do que Penina. Mas Ana tomou um dia uma decisão de subir até o momento da oração, de entregar as ofertas. Eles viajavam para chegar diante do tabernáculo, cada um morava em uma cidade, e Eucana saía com a sua família e as suas mulheres para entregar as ofertas diante do altar do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Eucana entregava as ofertas por Penina e seus filhos, mas entregava porção dobrada para Ana, mesmo não tendo filhos. Mas Ana se lamentava, vivia angustiada, vivia com dor, com sofrimento. Ela se irritava porque Penina também infernizava a sua vida. Mas Ana um dia chegou diante daquele lugar onde o profeta Eli estava ali. E ela entrou dentro daquele templo e começou a orar. A palavra diz que não se ouvia voz, mas se via o mover da boca de Ana angustiada. Eu fico imaginando como seria isso. E ela tinha no seu coração o desejo de ter um filho. Mas Eli olhou como sacerdote e repreendeu ela. Chamou ela até de embriagada. Você está embriagada? E Ana falou assim, não, eu estou angustiada. E ali o profeta deu uma palavra sobre a vida de Ana. E esse versículo, querido, mudou a história de Ana. Porque os feitos que ela tinha, aquilo que ela colocava diante de Deus era um coração sincero, era um coração próximo da presença do Senhor. Então nós vivemos situações nesta terra de aflições, de peso, de jugo, de opressões e de tantas malignidades que o mundo pode oferecer. Mas nós temos o Senhor, nós temos o Deus Todo-Poderoso, a quem nós podemos orar de um coração sincero. Se a tua oração não tem chegado diante dos céus, talvez aquilo que precisa acontecer dentro de você e de mim é ter uma aproximação diante do altar do Senhor e entender que Ele é Deus e que nós somos homens, e que as coisas aqui na terra não vão acontecer do jeito que nós pensamos. Tem pessoas que pegam o quadrado, querido, e coloca dentro de um quadrado e aponta o dedo para as pessoas. Fulano fez errado, ciclano, beltrano, e vai de A a Z, falando do erro dos outros. Mas às vezes não coloca o dedo em contrário a ele, porque quando você aponta um, tem 3 contra você. E ele não percebe que às vezes aquilo que nós acusamos, aquilo que nós levamos em conta, aquilo que nós fazemos, Deus sabe e conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. E nós entendemos que essa integridade nos faz de nós extraordinários nesta terra, faz de nós vencedores, faz de nós cheios da presença do Senhor, tendo um coração sincero, uma fé e um compromisso com Deus, não com as pessoas e nem por uma religiosidade. Porque quando nós olhamos para a religiosidade, nós imaginamos que seja algo em que nós olhamos lá no mundo. Mas às vezes a religiosidade está dentro de nós, dentro do nosso coração. Às vezes a pessoa tem uma doença que ela compra para ela. Ela fala, é a minha doença. E quando ela vai falar com alguém, a doença dela é pior do que a dos outros ainda. É tão poderoso. Mas ela não entende que isso se torna uma religiosidade dentro do coração dela. Ela já comprou aquilo.
ela já está falando sobre aquilo, ela já está tomando a causa daquilo. Como que vai mudar? Que fé é essa? Que a certeza que você tem é ruim? Então as coisas vão acontecer ruim na vida daquela pessoa, porque ela não mudou o seu posicionamento, porque ela não mudou a sua atitude, porque ela não quis viver pelo certo, pela sinceridade, pela integridade diante de Deus. Deus é poderoso e fiel sobre a sua vida? Eu acredito que sim, mas não é fazendo as coisas que nós estamos próximos de Deus. Eu já vi muitas pessoas saírem do altar e pecar, e achar que está tudo certo, ou está no altar e pecando. Infelizmente é uma vergonha para o Evangelho, é uma vergonha para o cristão, é uma vergonha falar assim: eu sou de Cristo, e fazendo o que eu estou fazendo, porque a sinceridade e a integridade não está dentro de nós. Se o mundo está corrompido, eu não posso viver nesse mundo corrompido, eu tenho que viver fora desse mundo, longe dessa situação, longe desse problema, e entender que a minha vida é mais preciosa para Deus do que as coisas dessa terra. A minha vida é muito mais preciosa. Então nosso compromisso, querido, é viver realmente diante da presença do Senhor. Mas isso não acaba. Israel passa por uma situação terrível. Eli tem 2 filhos, querido, que infelizmente não agradam a Deus. Eram sacerdotes, viviam dentro do tabernáculo, oferecendo oferendas. E nós achamos, querido, que o serviço vai mudar a nossa história, mas não muda. Não muda a história de ninguém. O serviço não vai fazer diferença dentro do nosso coração. Tem que acontecer? Tem. Temos que fazer? Temos. Mas temos que ter um coração sincero diante do altar do Senhor. Senão tudo aquilo que fazemos vai para o ralo. A nossa angústia, a nossa dor, o nosso sofrimento permanece. Porque eu não faço para Deus. Porque eu não faço para o Senhor. Eu faço para mim. Porque eu quero para mim as coisas. E que ela dê bem a mim. Era isso que Hofni e Finéias faziam. Eles achavam que aquela vida que eles estavam vivendo, a palavra do Senhor diz que é tão terrível o que eles faziam, que quando as pessoas iam para entregar a oferta, eles colocavam o garfo em cima da oferta e falavam assim: essa parte é minha. Não, mas eu quero que queime a gordura. Não, tem que tirar agora. Tirava antes de acontecer o sacrifício. Olha que terrível. Isso chega a ser, querido, vergonhoso. E isso, na verdade, traz, querido, a realidade, muitas vezes, de um relacionamento que temos. Aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, nós emendamos com aquilo que é natural. Trazemos uma conexão tão fácil das coisas do mundo para as coisas da igreja, e achamos que está tudo natural, que está tudo certo, que as coisas acontecem na nossa vida sem o privilégio de entender que Deus é Deus ao nosso favor, de entender que o Senhor está nos abençoando, de entender que o Espírito Santo guia as nossas vidas, e assim nós somos filhos de Deus. Como é tão precioso quando nós temos que tomar uma atitude, e nós precisamos praticar isso várias vezes, e falar assim: Senhor, me guia, Espírito Santo, eu preciso tomar uma decisão amanhã. Talvez você precise tomar uma decisão amanhã, e você precisa falar para Deus: Senhor, me guia, eu preciso da tua ajuda, eu sei como fazer, mas eu não quero fazer, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor fale o que é melhor, eu quero que o Senhor me ajude. E isso traz a diferença ao nosso coração, porque nós afastamos a religiosidade de nós e nos apresentamos diante de Deus. A minha vida é tão preciosa que Deus vai cuidar da minha casa, que Deus vai cuidar da minha família, que Deus vai cuidar dos meus bens. Eu não tenho que me preocupar, porque Ele está à frente de tudo. Não só no que eu sei. Você é inteligente, eu sou inteligente, eu estudo, eu pratico coisas, mas isso não é o suficiente para Deus, porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens, porque a sabedoria de Deus vem do alto,
vem da presença, vem do amor de Deus, vem da palavra do Senhor. Então não posso levar a minha vida somente por um ato, por uma atitude. 1 Samuel 4:3, caminhando ali sobre o povo diante de uma crise. O povo de Israel estava numa crise, os filisteus atacando agora, e o povo de Deus estava ali agora, se preocupando como se defender. E quando o povo voltou a Arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Nessa guerra morreu 4.000 soldados, se você ler a palavra. Israel foi derrotado. Não tinha sido derrotado, já tinha até ganhado dos filisteus já, mas agora derrotado. Um exército fraco, um exército longe de Deus, longe da presença do Senhor, estavam vivendo uma crise. E qual era a crise maior? Achar que a arca da aliança era um símbolo. Então tem um símbolo lá em casa, eu coloco lá a arca da aliança e acho que a presença de Deus está ali, querido. Não está. É um símbolo. Não é que Deus trouxe a referência da arca da aliança e nós vamos menosprezar ela, mas aquilo que nós tentamos trazer para dentro de nós só se torna um símbolo se eu não busco a presença de Deus, se eu não tenho a minha vida como mais preciosa do Senhor no altar, para fechar os meus lábios. Eu lembro da história de Zacarias, tanto que o pastor aí tem uma ministração que fala assim, a mensagem é: cala a boca, Zacarias, fecha a boca, meu filho. E ficou calado mesmo, não falou mais nada. Então, quando nós temos esse coração diante da presença do Senhor, tem coisas que nós falamos que, misericórdia, irmãos. Nós vivemos em dias difíceis e ainda a situação é tão ruim em que nós não olhamos para Deus, olhamos para a dificuldade. Era o que o povo estava fazendo. Perdemos a guerra, vamos olhar o quê? Porque é mais fácil. O que é mais fácil? 2, 3 anciões lá, e um grupo de anciões falaram assim: não, se levar a arca da aliança o negócio resolve. Resolve, irmãos? Resolve abrir a Bíblia dentro de casa? Resolve falar que é só cristão e não praticar? Da onde você é? Eu sou da igreja. Aleluia. Adianta? Adianta, irmãos? Não adianta. Porque o orgulho muitas vezes bate dentro de nós. Dias difíceis, diga, dias difíceis. É duro, querido, pensar que nós vivemos dias difíceis nessa terra. E que as coisas não são do jeito que nós estamos pensando. Eu venho, sento no banco, assisto o culto, vou embora, vivo minha vida. Volto no outro culto, sento no banco, vivo a minha vida lá. E está tudo bem. Eu sou cristão. Eu sou de Deus. Mas não é assim, irmão. Os dias são difíceis. Os dias são penosos aos nossos olhos. Você errar e reconhecer erro, você pecar e saber que tem que ter o conserto, você fazer e sabendo que está errado. Os dias são difíceis. E aquele povo estava vivendo um dia difícil, um dia que precisava ser ministrado pela presença de Deus. Só que naquela época, querido, Deus tratava o negócio apertado, não tinha graça. O negócio era lei. O negócio era um pouquinho mais apertado naquela época. Então eu vou falar assim: nós estamos bem, nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Diga aleluia. Você está bem, irmão. Você vive debaixo da graça. Porque se você viver diante da lei, do que você faz e fala, era o que acontecia com o povo. O povo, querido, pega aquele amuleto e acha que está tudo bem. Mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, queria entrar naquele texto de Santa Ceia, em que às vezes nós só falamos isso no dia de Santa Ceia, mas eu quero falar com você hoje, recordar isso. A palavra de Deus diz assim, por isso
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está falando agora que nós seremos réu. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para quem? Para si. Então eu venho na Santa Ceia, como, bebo, faço. Nós aqui já estamos na graça agora. E Paulo fala assim, examine agora a sua vida. Examina o seu coração, examina o que você tem feito. Tudo isso é poderoso. João 6 confirma ao nosso coração que quem bebe e come tem vida de Deus em vós. Isso é poderoso, querido. Isso é poderoso para nós entendermos que a graça diante da lei, mas lá morreu o povo, e aqui quem está morrendo? A vida está morrendo espiritualmente, porque aqui não está falando de morte física, está falando de morte espiritual por causa do pecado. Come e bebe para o seu próprio juízo, para a sua própria falha. Isso é um peso para nós. Então eu tenho a graça e está tudo bem em partes. Por isso que eu falei, a graça é um conjunto de coisas. A graça, nós precisamos entender que ela está de fato dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, mas é um conjunto de fatos que eu preciso entender. Deus me livra, se você tem tempo hoje, querido, de entregar a sua vida ao Senhor, de colocar a sua vida em arrependimento pelas obras mortas. Não passe de hoje, seja esse o momento da tua vida, para que a tua vida seja transformada por Ele, e capacitada por Ele, e entregue nas suas mãos, porque não adianta nós somente caminharmos, sermos batizados, participarmos da ceia, e achamos que temos benefício espiritual por causa disso. Isso não é verdade, não é uma realidade. Paulo deixa explicado ali de uma maneira clara. Ele fala para a igreja de Coríntios, uma igreja que estava vivendo dias difíceis, uma igreja que estava vivendo com problemas, com situações, que ele precisava chegar até lá, para ensinar a igreja, e falar assim: querido, não é assim, examine. Então vamos fazer o seguinte: examine o teu coração, examine o que você está fazendo, examine a tua vida, porque se você, querido, quer viver debaixo da obediência do Senhor, então trilhe um caminho justo ao teu coração, e não caia na sua própria vontade, não caia na sua própria adversidade. Voltando para o texto lá, querido, de 1 Samuel. 1 Samuel tem aquela situação, então a arca é levada no campo de batalha, mas, querido, acontece algo pior ainda. Mas dá para acontecer? Dá. Porque quando há, querido, somente palavras, e isso vira religiosidade, Deus não está presente. O homem que fez e quis, ninguém perguntou para Deus: será que de fato devemos levar? Será que de fato devemos fazer? Não, simplesmente pegaram os levitas e levaram a arca da aliança. Capítulo 4, verso 10 e 11, ali de 1 Samuel, ali então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. O erro foi 4 no primeiro. O segundo, que ele quase chegou 10 vezes mais, né? Chegou 8 vezes mais o negócio. Porque o povo fez o que achava melhor. Não tiveram consideração do Senhor. E eu digo, querido, que nós aplicando nos dias difíceis que vivemos, nós fazemos isso, aplicamos as coisas de uma maneira tão rasa, assuntos sérios, e levamos diante de pessoas e situações e tratamos de uma forma tão rasa, tão absurda aos nossos olhos, que nós falamos assim: meu Deus, aonde nós estamos? O
que nós estamos fazendo com Deus dentro de nós, o que Ele é para a minha vida dentro do meu coração, os meus caminhos, a minha própria vontade, a minha própria sabedoria. Eu estou trilhando, eu estou fazendo, e não tenho mudado nada nisso. Querido, a arca é levada embora. Os filisteus derrotam Israel, pegam a arca e levam para o templo deles lá de Dagon, lá um deus deles lá, filisteu. Colocam a arca dentro do templo. A arca tem poder? Tem poder. A arca da aliança tem poder, mas ela não pode ser usada como amuleto. Se você ler a história, querido, você vai ver que o Deus deles lá cai. Eles colocam a arca da aliança na noite, que a arca está ali. O Deus deles tomba assim, ó, pum, diante da arca. Ah, quem derrubou o vento? Quem derrubou o tremor de terra? Quem derrubou? Eles tentaram achar uma explicação, querido. Eles tentaram achar uma forma de falar assim: como que derrubaram a arca da... Como que derrubaram a arca da aliança derrubou o Deus deles? Não tem explicação, porque o poder de Deus, querido, a unção de Deus ninguém explica. Não tem explicação. Eles levantaram o Deus deles, mas na noite seguinte, a arca da aliança ali, o Deus em pé, amanhece o dia, agora só está o tronco inteiro, a cabeça, os pés, quebrou tudo. E era de ouro. Na pancada eu acredito que o negócio de ouro não ia quebrar tão fácil assim. E só ficou o tronco. Aí eles entenderam que aquilo que estava acontecendo, porque um pouquinho mais adiante, eles viram que vieram pragas sobre a vida deles, vieram tumores, vieram animais peçonhentos dentro do palácio deles, ratos e outras situações, e eles sofriam. E se eles não tirassem a arca da aliança de dentro daquele lugar, porque a arca da aliança tem poder. Se o povo, querido, estiver na presença do Senhor, aquele poder que opera ali, opera dentro de nós nos dias de hoje. Você pode estender a tua mão dentro da tua casa. Você pode erguer a tua mão se você tem uma vida diante da presença do Senhor. Não precisa de óleo não, irmão. Tem gente que fala assim: não, mas o óleo não. Não, querido. O que você precisa é ter fé, autoridade, presença de Deus na sua vida, relacionamento, integridade com o Senhor e um coração cheio da unção de Deus, para declarar: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Você tem poder. Essa é a palavra de Deus, querido. Mas lá os filisteus tiveram que tirar a arca da aliança. Isso aqui não está dando certo. Tem que arrancar daqui. E como que a gente faz para tirar? Se a arca está matando todo mundo, quem colocar a mão vai morrer também? Aí eles chamaram os encantadores deles lá, os magos. Como que a gente leva isso daqui embora daqui agora? Mas não vamos, porque o orgulho, querido, sempre mata uma pessoa. E estava matando eles. Eles iam tirar de uma cidade deles e levar para outra cidade que não tinha ainda afetado com tumores. Somente Asdod ali tinha sido afetado. Ecrom e outras não tinham sido afetadas ainda. E cada príncipe que eles tinham ali no palácio cuidava, era governador de uma dessas cidades. Então o cara falou assim: o orgulho, pode levar lá. Vocês acham que é a arca que está dando problema? Pode levar lá. O que aconteceu com aquela cidade? Tumor. Levaram para outra, tumor. Até que todas as cidades dos 4 príncipes que tinham lá receberam tumores, fora o quinto que era Asdod. Todas elas receberam tumores porque levaram a arca da aliança e não quiseram entregar para o povo de Israel. Chamaram os encantadores, falaram: não tem jeito, é isso daí que está trazendo maldição para nós. O que a gente faz? Vamos devolver a arca. E aqui, querido, eu vejo algo tão espiritual no nosso coração. Porque aqueles homens ímpios têm mais valor nas coisas que fazem, às vezes, do que o povo de Deus.
Sabe por quê? Porque aqueles magos olharam para eles e falaram assim, a gente devolve a arca, mas vamos dar também uma oferta pela culpa, por aquilo que fizemos. Aí como vai ser não? Para cada cidade vamos colocar um rato de ouro lá, um negócio de ouro lá. E pegaram uma caixa grande, colocaram naquela caixa ouro, simbolizando a cada cidade pela oferta de culpa. Eu te pergunto, querido, quando há um erro na tua casa, na tua vida, você já pensou nisso? Eu errei. Eu tive um erro na minha vida. Você já pensou em olhar para dentro do teu coração hoje e falar assim, que sacrifício você faz hoje? O que você entrega diante do altar do Senhor? Qual o teu voto de fé? Não estou falando de dinheiro não, querido. Se você quiser dar dinheiro, dá. Mas eu estou falando de um voto de fé. De falar assim, não, agora eu vou me posicionar diante de Deus. E vou fazer aquilo que é certo diante dos olhos do Senhor. Porque eu tenho uma oferta de culpa para entregar diante do altar do Senhor. Amém, igreja? Porque eu estou errado. Eu falo, povo ímpio é mais astuto, como diz a palavra do Senhor, do que o povo de Deus. Porque o povo de Deus acha que, você me perdoa? Tá bom aí. Você nem sabe se perdoou ou não, mas o teu papel você fez. E acabou, riscou a página. Glória a Deus, vida que segue, eu não vou melhorar nessa área, daqui um tempo, eu estou vivendo de novo situações da minha vida que os filisteus estão batendo na minha porta e tentando me devorar de novo. Mas querido, aquela arca é levada, mas ela é devolvida para a glória do Senhor. Porque aonde tem unção de Deus, querido, no meio do arraial do inimigo, o inimigo não consegue conviver com essa unção naquele lugar. O inimigo tem que devolver aquilo lá. O inimigo tem que trazer de volta aquilo lá. Então eles levam aquela arca de volta para Israel. E traz, querido, um arrependimento sobre a vida dos filisteus. Os filisteus achavam que estavam bem ainda. Começou a ter saúde agora. As chagas foram eliminadas, porque eles tiraram do meio deles a culpa. Tiraram do meio deles aquilo que impediam as suas vidas. Porém, querido, eles não conseguiram tirar a presença de Deus do povo de Deus. E eu vou falar para você nessa noite, aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Nem Deus volta atrás. Aquilo que Deus já abençoou, está abençoado. Não tem volta, querido. Não pode amaldiçoar. Você vê por Balaque lá, tentando arrumar uma situação como profeta, entre aspas lá, tentando mudar Balaão como profeta diante de Balaque. Não tem como mudar. O que Deus abençoa está abençoado. É bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como voltar atrás. Deus não vai voltar atrás da sua graça. Deus não vai voltar atrás daquilo que Ele já deu como favor, que nós não merecemos, mas temos dentro de nós. Mas eu preciso, querido, entender que no meu coração há uma diferença. A minha vida está marcada pela presença de Deus. A minha vida está selada, querido. A minha vida está justificada pelas mãos do Senhor. Ele é o meu dono. Ele sabe de todas as coisas. Como 1 Pedro diz, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar. Ninguém pode colocar as mãos. Então, dias difíceis, querido, no caminho da obediência pela graça, nós entendemos que eu vou permanecer firme na presença do Senhor, que eu vou permanecer fiel diante de Deus. E sabe o que acontece com aqueles filisteus, queridos? Eles são derrotados, mesmo diante de todas aquelas coisas. Ainda os homens pisaram na bola um pouquinho mais para frente ainda. Tem outra situação dos amuletos, das coisas, do pecado que estava no meio deles. 70 homens morrem do povo de Israel por causa do pecado que eles estavam vivendo ali diante da Arca da Aliança. Mas depois vem a vitória do Senhor. O conserto veio, a palavra de Deus agiu, e a manifestação do Espírito Santo está no nosso meio nos dias de hoje, querido.
aconteceu lá no passado e está acontecendo na tua vida hoje. Então saiba que Deus é Senhor da tua casa. Saiba que essa graça, querido, ela permanece, ela está sempre na tua vida, no teu coração, ela está sempre ali diante das situações, ela está ali para mediar o favor que Deus quer conceder, indiferente da nossa situação. Mas nós precisamos a cada dia mais melhorar diante da presença de Deus, buscar o Senhor de todo o coração, e encontrará a paz. Porque se nós não buscamos a Deus, querido, nós podemos ter a graça, mas não temos a paz. Vivemos sempre com discussões, intrigas, contendas. Deus concede para nós a graça, mas a paz, querido, é só o nosso coração que concede. É só o nosso conserto interior dentro de nós. Talvez você tenha lutado contra coisas e situações da sua vida. Deus quer um conserto. Deus quer uma palavra, querido, do teu coração. Como Ana teve uma palavra sincera, uma oração sincera, íntegra, e ela encontrou paz. Diz que depois que ela saiu daquela oração, querido, ela saiu com uma paz dentro do seu coração, entendendo que Deus já concedeu a sua vida. E se você que conhece a história, você sabe que o voto de Ana, depois de desmamar uma criança, que era um período de 2 a 3 anos, no 4º ano, que ela sua família sobe para entregar a oferta, diante do tabernáculo ali, ela deixa Samuel com Eli, e Samuel é criado no templo, e se torna um profeta, querido, que eu vou dizer que ele era um homem sensacional diante de Deus, pelas histórias que nós vemos ali diante de 1 Samuel em diante, até chegar Davi. Você olha para aquele profeta e você vê que ele foi um homem íntegro diante da presença do Senhor, e foi criado em dias difíceis, aonde os seus irmãos ali, meio que fora da sua casa, mas eram irmãos deles. Hofni e Finéias eram irmão deles, era irmão dele. Viveram de uma casa onde havia perversidade, mas o seu coração não se corrompeu. Então não crie desculpa, querido. A tua vida não tem nada a ver com as coisas que acontecem lá fora. A tua vida não tem nada a ver com o que vem de fora. A tua vida tem a ver com o que está dentro do teu coração. A tua vida é marcada por aquilo que você tem na tua vida, aquilo que você busca, aquilo que você coloca diante do altar do Senhor. A tua vida é marcada por isso. Por isso o povo de Deus teve vitória quando houve conserto. Então tenha vitória nessa noite, querido. Traga o conserto à tua vida. Seja fácil, seja difícil, seja por palavra, seja por mensagem. Sabe, querido, conserte a tua vida. Conserte o teu coração. Não caminhe debaixo do erro em dias difíceis. Caminhe debaixo da obediência. A graça traz esse favor ao nosso coração. E se Deus tem graça, querido, Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, e Ele vai te livrar desse mal que tem assolado a tua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. Se você pudesse fechar os teus olhos agora, diante do Senhor, querido. Essa mensagem não é só para vocês, essa mensagem é para mim, é para todo aquele que está escutando ali na internet. Essa mensagem é para nós deixarmos o nosso coração hoje nas mãos do Senhor. Se você tem algo, uma culpa, se você tem algo que tem influenciado a tua vida, o teu caráter, que tem mudado a tua personalidade, que tem te distanciado de um relacionamento profundo na presença do Senhor, essa noite, querido, eu não quero te envergonhar, você pode ficar aí onde você está, mas você pode falar com Deus. Ana tinha uma culpa, mas essa culpa ela não arrastou, porque depois de Samuel ela teve mais 5 filhos. A sua vida não era mais estéril.
Deus deu a ela graça para que ela concedesse outros filhos e pudesse fazer com que Ana fosse uma mulher cada dia mais provida pela dependência do Senhor e do temor de Deus a quem ela servia. A sua casa mudou, a sua família cresceu, a prosperidade veio ao seu lar, e nessa noite eu declaro sobre a sua vida, que você terá, mesmo em dias difíceis, a paz que você vai encontrar, vai superar todas as adversidades que você tem vivido, e aquilo que era peso e opressão, se tornará em alegria, porque Ana saiu daquele lugar alegre, Ana saiu daquele lugar com paz, Ana saiu daquele lugar, querido, crendo que Deus já tinha feito, não que ia fazer. Ela só precisava agora se voltar e tirar tudo aquilo que era peso no seu coração e deixar a sua vida agora com os olhos no Senhor, na presença do Pai, porque quem recebe a graça de Deus, querido, não deve nada a ninguém, não deve nada às situações que vive nessa terra, porque Deus olha para nós mesmo no erro e concede a sua graça. Então você nessa noite é um abençoado, você é uma mulher virtuosa diante da presença do Senhor, você é um homem, um sacerdote diante de Deus, diante do Senhor. Nada mudará aquilo que Deus já abençoou na sua vida, nada será mudado, querido. Deus já concedeu, Deus já te deu, Deus já ofereceu ao teu coração, Deus já colocou na tua vida. Deixa a presença de Deus invadir o teu ser nessa noite e falar: Senhor, a cada dia mais eu viverei e cumprirei, Senhor, aquilo que o Senhor tem me chamado, aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu viverei o melhor dessa terra, porque o Senhor é comigo, e o Senhor estará todos os dias, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Que o poder da palavra toque o teu coração nessa noite, querido. Enche o teu coração dessa paz, desse gozo, dessa presença. Você que tem vivido ansioso, você que tem vivido preocupado, você que tem vivido ali cheio de adversidades dentro do teu coração, rumores, coisas que tiraram a tua paz, eu declaro nessa noite que em nome do Senhor Jesus todo esse mal será tirado pela tua oração nessa noite sincera, íntegra, por essa oração em que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida, faça o que quiser dela nessa noite, Pai, e transforme a minha casa, a minha família em lugar de alegria, de sustento, em lugar de paz, em lugar de amor, em lugar de gratidão. Coloca, Senhor, essa paz ao meu coração nessa noite, Pai. Tira o peso, Senhor. Oh Deus querido, eu repreendo o mal, eu repreendo essa obra, Pai, que tem vindo, Deus, e atormentado, Pai, porque nessa noite há um voto de conserto, há uma aliança, há um voto pela culpa, Pai. Oh Deus querido, traz a tua palavra, Senhor, traz a tua palavra aos nossos corações, Pai. Oh Deus querido, justifica as nossas vidas, Senhor, nessa noite, Pai. Nós entregamos o nosso coração, nós entregamos o nosso ser, Senhor, diante do teu altar. Tira, Pai, esse fardo, Deus querido, que temos carregado diante dessas culpas, e nos leva a lugares altos, Senhor, lugares em que nós possamos dizer e nos alegrar e adorar a Ti e contemplar a Tua face, Senhor,
em saber que Tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Vem com o poder, Pai, com a graça que enche o nosso coração. Admirável, tão sublime, glorioso, a Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Essa próxima sexta-feira nós vamos ter a rede de mulheres. Cadê as mulheres da igreja aí? Aleluia, olha aí, ó. Mulheres descomplicadas, ó, vida leve e descomplicada. Olha que alegria, aleluia. Bom para os homens, né, irmãos? Aleluia. Você, mulher, venha participar, vai ser um tema poderoso, bem fiel, bem verdadeiro, 7h30. No dia 17 de abril, próxima sexta-feira, você é convidada a estar aqui. E também convidar outras pessoas a participarem desse evento tão poderoso em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus te dê graça nessa semana. Que você possa olhar para os dias difíceis, mas diga assim: eu aprendi como viver agora de uma forma poderosa e cheia da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te leve em paz, debaixo dessa bênção, dessa unção, em nome de Jesus. Amém. 1, 2